Vem que tem! Chegamos, pessoal! Gazeta Esportiva tá no ar e tá no ar com tudo que você precisa saber sobre futebol nacional e internacional. Cadê nossa musiquinha? Ah, Pachecão, tá aí! Você tá esperto, hein, Pachecão? Que beleza! E olha só, hoje é um dia muito especial. É a terça-feira. Terça-feira que tem aquela super dupla. Aquela dupla sexta série, sabe? Dupla do fundão. Ele, nosso Mr. Chico Lang. Impressionado com a torcida do Palmeiras, hein? É, Que é de tá verdade? lotando, De não, verdade? de verdade. Tá Você tá sendo lotando irônico, porque... os estádios lá nos Estados Unidos e a torcida do Fluminense também. As duas maiores torcidas lá estão me deixando muito feliz, porque afinal de contas não é fácil, né? Brasileiro cruzar, chegar lá nos Estados Unidos e vibrar ao vivo com o seu time do coração. Ainda bem que o Trump tá deixando eles entrarem, né? Não tá deportando o povo, porque... Por enquanto não. Bom, e claro, temos o nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Área. Turma, hoje a gente traz as últimas informações do Palmeiras direto dos Estados Unidos. Felipe Facincani vai estar aqui com a gente, tem novidade, então o programa já começa fervendo, hein? Tem também notícias quentinhas do Corinthians, do Chico Lang. O que será que vem por aí? Uma bomba, uma porcaria qualquer. Né? Senhora. O Thiago Salazar, sabe onde ele tá? Tá num jogo festivo do Neymar lá na Vila Belmiro. É só isso, né, Salazar? É só vida boa, é leilão do Neymar, é jogo festivo do Neymar. E a Marina vai chegar direto da rua Javari com uma votação importante do meu Juventus. O que será que está acontecendo por lá? E o São Paulo está quase fechado com o Crespo, hein? Quero saber a opinião do Garrafa, quero saber a opinião do Chico Lang. E hoje é dia de vrum, vrum. Mas ele não tá aqui. Rodrigo Franco está estacionando o Momento Velocidade. A gente vai num pé, que carrão, né? Opa! Carrão em primeira classe, ele só faz isso. A gente vai num pé, volta no outro. Antes, dicas pra vocês. Bom, Gazeta Esportiva pega agora o avião e segue direto para os Estados Unidos, onde está o jornalista e repórter Felipe Facincani, parceria do canal do Facincani com o nosso Gazeta Esportiva. Eu tô até curiosa para saber onde que o Felipe tá hoje, né? Onde o Facincani tá hoje. Boa noite, meu querido. O que você traz pra gente do Palmeiras? Opa, e com um convidado especial. Exatamente, Michele. Ótima noite para você aí no Brasil, ótima tarde para quem está aqui nos Estados Unidos. Não sei se você está ouvindo esse barulho de fundo, é porque eu estou na loja oficial da patrocinadora do Palmeiras de material esportivo, que está fazendo um chamado Palmeiras Day por aqui. Michele, eu nunca vi tanta gente dentro de uma loja de esportes na minha vida, mas todo mundo está aqui para conversar com este homem, com esta figura maravilhosa, que simplesmente é um dos grandes ídolos históricos do Palmeiras, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, Kleber Américo da Conceição. Eu vou dar o seu currículo, você me corrige se eu estiver errado. Campeão brasileiro em 93, campeão paulista em 94, bicampeão brasileiro em 94. Aí em 98 você ganha Mercosul e Copa do Brasil, 99 você ganha Libertadores. Faltou algum título desse Palmeiras, Clebão? Então, lá na Copa Toyota, né? Boa tarde a todos, é um prazer muito grande. Contra o Manchester, né? Eu acho que o Palmeiras mereceu. Foi o clube que foi, nós criamos 8 oportunidades de gols. E eles jogaram por uma bola, mas enfim. O mais importante é que agora nós temos uma outra oportunidade de conseguir o bicampeonato. É um caminho difícil e aquele negócio, né? A gente vai step by step. Assim como o torcedor, eu acho que toda a comissão técnica com os pés no chão. Conseguimos empatar e fizemos um grande jogo, merecia a vitória, mas nós temos agora um segundo jogo, pensar nesse segundo jogo para que a gente possa, em primeiro lugar, respeitar o time do Al-Ahly, para a gente conseguir impor, né, aquele futebol vistoso que o Palmeiras vem fazendo. Step by step, porque agora, não sei se vocês sabem, pessoal, se eu conseguir colocar rapidinho esse fone aqui, Cleber, porque a Michele Janela quer bater um papo com você. O Chico Lang tá no estúdio também para dar uma cornetada no Palmeiras, mas ele tá feliz com a torcida. E o Osmar Garrafa também. Eu vou aumentar o retorno aqui rapidinho do Kleber. Espera só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu aumentar o retorno aqui. Aê, que aqui no ao vivo é assim mesmo. E, Clebão, fala para eles que agora sua língua materna é o inglês.
esqueceu o português, estava com saudade da torcida, está morando aqui nos Estados Unidos há muito tempo. Convidado com vocês aí no estúdio, pessoal. Mandar um abraço pro Chico Lang, pra Michele, pro Garrafa. Um abraço a todos os ouvintes. Hi, Clebão! Nice to have you here em Gazeta Esportiva. Quer dizer que agora só pode falar inglês com você? Que legal! Me diz uma coisa, meu querido. Até onde você acha que o Palmeiras consegue chegar no Mundial? Tendo em vista que tem esses grandes clubes europeus também, meu querido. Então, eu acho que o Palmeiras já demonstrou, né, que tem condições de jogar de igual para igual e ainda criamos muitas oportunidades de gols. Mas, enfim, eu acho que o Palmeiras tem que pensar, em primeiro lugar, em classificar, como eu disse no começo da entrevista. Eu acho que pouco a pouco a gente tem que ir alcançando os objetivos, porque esse tipo de competição são, se eu não me engano, 8 decisões. Então nós jogamos a primeira decisão, agora vem a segunda decisão, então o pensamento é só no Al-Ahly. Agora, o Palmeiras com a sua história, com o momento que está vivendo, né? É trabalho, é dedicação dos atletas, é o empenho taticamente da diretoria e taticamente por parte do Abel. Então existe uma harmonia, existe um conjunto muito grande, isso é fato. Isso vem acontecendo já há muitos anos, porque o Abel tem uma liderança nata, né, que ele adquiriu, né? Os atletas, quando olham para o Abel, respeitam bastante. Assim como o Ancelotti, como chegou na seleção brasileira, só a presença dele, pelo fato dele ser um cara vencedor e que conquistou muitos títulos, o atleta já se motiva ao natural. Eu me lembro que eu trabalhei com o Filipão, com o Vanderlei, esses caras são vencedores. Enfim, quando eles chegam, eles mudam o vestiário só com a presença. E daí, quando tem conhecimento, taticamente, e a comissão técnica fazendo um trabalho sério, como vem fazendo, o Palmeiras tem condições, sem dúvida nenhuma, de ir muito longe nessa competição. Agora, pensar no próximo jogo. Agora, Osmar Garrafa está aqui, tem pergunta para o Clebão. Ah, que alegria, né, Michele, a gente manter esse contato via Felipe Facincani com o Kleber, que é um dos gigantes da história do Palmeiras. Então, Clebão, satisfação falar com um amigo e é 2 em 1. Primeiro, como é que está a sua vida nos Estados Unidos? Eu sei que você está morando por aí. O que esse ídolo, esse gigante do Palmeiras faz por aí em terras norte-americanas? E o fato dos europeus estarem em final de temporada, o quanto pode ser vantagem especificamente para o Palmeiras? Kleber, um abraço. Um abraço, Garrafa. Prazer, viu, falar contigo, viu? Muito obrigado aí pelas suas palavras. Então, Garrafa, eu vim morar nos Estados Unidos em 2015 por causa da minha filha, né? Então, é por questão de família, eu e a minha esposa, a gente veio. Enfim, a gente já vai fazer 10 anos que a gente está morando aqui. Nasceu minha primeira neta, tô felizão da vida. Já sou vovô. Já sou vovô, mas tô feliz da vida, minha esposa está aqui comigo. Enfim, tenho outra filha que mora no Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente veio para dar o apoio na família. A gente foi gostando e acabou que a gente ficou. E tô tendo o prazer de receber aqui nessa invasão da torcida do Palmeiras aqui. Pô, a cidade realmente tá verde e branca. Então eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é um combustível muito grande para os atletas, comissão técnica e toda a diretoria, enfim, ver, né, a força e o tamanho que eles já conheciam da torcida do Palmeiras. Então acho que isso, para os jogadores, quando recebem isso, sem dúvida nenhuma, é o 12º jogador, que dá uma vibe muito positiva para esses atletas, para eles entrarem dentro do campo e deixarem tudo numa competição tão difícil que é, né? São decisões, cada jogo, e o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, está focado no jogo do Al-Ahly, que vai ser um jogo difícil também, mas nós temos que fazer prevalecer aquilo que nós fizemos contra o Porto e muito mais, com o incentivo da torcida, que é o 12º jogador. Eu acho que o Palmeiras tem grande chance de conquistar um resultado positivo. Última pergunta do Chico Lang. Querido, Chicão, tá contigo. Ô, Clebão, como é que vai? Tudo bem, querido? Cortávamos o cabelo no mesmo barbeiro. Ô, Chico Lang. Lembra, Kleber? Beleza, Chico Lang, obrigado, viu, Chico Lang, aí pelo carinho de sempre, viu? Prazer falar contigo, faz muito tempo que
a gente não se fala, mas quando eu for em São Paulo eu vou aí te dar um abraço, viu, a todos aí, tá joia? Acompanho o seu trabalho desde muito tempo. Você é um cara espetacular, um fenômeno aí. Parabéns aí pela tua carreira ao longo desses anos aí. Saúde, que Deus possa abençoar e que você continue nessa sua profissão forte e firme aí, sempre com muito carinho e muita dedicação. Parabéns. Ô Clebão, quero te fazer a pergunta que é a seguinte: como é que você acha que dá para comparar essa zaga de hoje do Palmeiras com a zaga que você jogou ou não? Então, Chico, são outras épocas, né? Diferente, né? O Palmeiras está muito bem de zaga, Chico. E eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma realidade. Gustavo Gomes e Murilo, tem o Fux também. Tem os outros zagueiros que, sem dúvida nenhuma, quando tem entrado, tem dado conta do recado. Pô, é uma baita de uma zaga, defensivamente, passando pelo meio campo, né? Que o trabalho ele é em conjunto, né? Nesse jogo agora, o Aníbal Moreno deu uma proteção espetacular. O cara foi um fenômeno dentro do campo, assim como o Gustavo Gomes, né? E o goleiro dos caras. Então, enfim, eu acho que o Palmeiras está muito bem servido de zaga. Gustavo Gomes, sem dúvida nenhuma, é o maior zagueiro da história do Palmeiras, isso aí é fato, né? Quem levanta 2 Libertadores, conquista vários títulos dentro do Palmeiras, levantando troféu, sem dúvida nenhuma, é merecido. Mas enfim, o Palmeiras tem aí pela frente aí uma zaga muito boa. Agora, na nossa época era um outro futebol, as dimensões do campo eram maior, enfim, a gente enfrentava atacantes, sem dúvida nenhuma, de muita qualidade, mas cada um no seu tempo. Eu acho que eles estão vivendo este momento, estão disputando aí o primeiro Mundial organizado pela FIFA. A gente teve a nossa oportunidade. O que a gente tem que fazer, Chico, é a gente dar o apoio e transmitir para eles, né, essa vibe, que junto com o torcedor, hoje eu sou torcedor, né, essa vibe que a torcida do Palmeiras tem transmitido para todos os atletas. Valeu, Clebão, meu querido. Muito obrigada, Felipe Facincani, ao som da bateria lá de fundo, porque tá uma animação aí onde eles estão. Que legal. O Clebão tá mais fininho do que na época que jogava. Eu acompanho o canal dele, ele é sensacional, cara. Eu acompanho ele, eu sigo ele, é um cara espetacular. E merece tudo isso que ele tá colhendo já. Clebão, você... E vai chegar muito mais longe que eu quero ver ele, com certeza. Esse aqui é um amigo de longa data, Michele, um dos melhores que eu fiz no futebol. E é um grande orgulho estar aqui nessa festa maravilhosa. E você merece tudo isso. Sabe por quê, Clebão? Porque por toda a história que você fez no Palmeiras, toda a emoção que você passou naquele podcast que você deu, uma entrevista linda contando o que o Palmeiras significa, é até pouco daquilo que você merece, Clebão. Que Deus te ilumine muito, que Deus te abençoe, porque você é um cara extremamente vencedor e, acima de tudo, como um ser humano fora do comum. Sorte na vida, Clebão. Obrigado por tudo. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Muito feliz de poder estar participando com vocês. Há muito tempo que eu não falava com o pessoal da Gazeta e eu tive o privilégio aqui de Nova York, imagina? Eu nunca imaginava isso, pô. E falando aí com vocês sobre o nosso Verdão, é sempre um prazer muito grande. Obrigado, Clebão. Michele, tá aí então. Kleber Américo da Conceição conosco por aqui, em mais uma participação nossa aqui direto de Nova York, para a cobertura do Mundial de Clubes do Palmeiras. Agora, meu amigo, o que veio de gente aqui atrás do Kleber, vou deixá-lo atender toda a torcida e devolvo para vocês aí no Brasil. Chico, beijo para você, Garrafa, Michele, até daqui a pouquinho. Facincani, querido! Canal do Facincani, parceria aqui com a Gazeta Esportiva. Siga o canal do Facincani, conteúdo maravilhoso, com toda a cobertura da Copa do Mundo de Clubes. E também o Instagram, @FelipeFacincani. Tá voando lá nos Estados Unidos. Tá voando, tá voando. Tá soltinho. E só pra falar uma coisa, soltinho não, ele é casado. Eu digo, Soltinho soltinho, mais trabalhando, mais né? soltinho que o arroz da avó. Deixa eu tá falar uma soltinho. coisa, e o Clebão tá super convidado pra vir aqui na nossa mesa redonda, né, Sim, Garrafa? Vai ser muito legal armar, tá com claro. ele. Bom, O Kleber, que foi um dos gigantes da história do Palmeiras, Ele é aquele grande timaço, mesmo, ele é aquele gigante. timaço do Vanderlei Luxemburgo, que tinha grande. Miller, que tinha Djalminha, tinha Antônio Carlos na zaga, enfim. É um dos gigantes da história do Palmeiras. O Facincani traz um belo personagem aqui para o Gazeta Esportiva, lá direto dos Estados Unidos. Você sabe que uma vez eu estava no barbeiro, esse barbeiro que a gente ia cortar o cabelo junto, lá perto do Parque Antártica, que agora é Allianz Parque, né? E eu estava cortando o cabelo e eu falei para ele, ô Clebão, você vai enfrentar o Romário no final de semana. O Romário estava jogando ainda, né? Sim.
Então vai ser fácil, você grandão desse tamanho, né? Vai chegar, dá um chega para lá nele, dá dois chega para lá nele, e o Romário não joga mais nada. Eu falei, o que, seu Chico? O Romário, se eu dar um chega para lá nele, ele me derruba. Olha. De tão forte que ele é, seu Chico, não é assim não. É duro marcar o Romário. Quer dizer, ficou isso na minha cabeça e você vê a grandiosidade do que era o futebol de antigamente, né? É verdade. Como que um craque respeitava o outro, né? Vamos para a nossa redação? Eu vou até o nosso portal, Osmar Garrafa, porque agora eu vou conversar com o nosso querido repórter José Paes, que quinta e sexta ele está de folga, mas no final de semana... Quinta e sexta de folga? Quinta e sexta de folga. Aconteceu? Porque Beleza, assim, hein? O pessoal tá... coração de mãe, né? Você tá, preciso conversar com você também. Porque sábado e domingo ele estará fazendo a cobertura do Juca, da Faculdade Casper Libero, Jogos de Universitários de Comunicação e Artes. José Paes vai cobrir as finais do Juca para Casper Libero. E claro, a gente espera que a Casper ganhe, mas a gente vai estar lá cobrindo tudo. Ele vai estar lá com seus olhos de águia, com o seu senso de reportagem e apuração precisa. Ele que é um veterano de Juca casperiano, já foi em 3 edições do grande torneio, José Paes. Quase foi homem-pássaro, José Paes. Então, José Paes, homem-pássaro é o símbolo da Faculdade Casper Libero. Quem não sabe, nossa faculdade de jornalismo aqui. Segunda-feira, vocês aguardem que tenha a reportagem completa dos futuros jornalistas da Faculdade Casper Libero aqui no Gazeta Esportiva. Zé, você está na nossa redação de esportes maravilhosa e vai repercutir para a gente a vitória do Flamengo, é isso, Zé? É isso, Mi. Beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, irei lá para os Jogos Universitários de Comunicação e Arte que vão acontecer em Americana, ali pertinho de Campinas. Segunda-feira trago a matéria completinha aqui para vocês, mostrando tudo. Já fui em 3 Jucas mesmo, hein? Como aluno aqui da Casper Libero, foi demais, muito bacana. Curtição, balada, aquela coisa toda, vendo os jogos ali, participando, é bem legal. Mas agora a gente vai falar do Flamengo, que está numa outra competição aí, o Mundial de Clubes que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O Flamengo vencendo aí o Esperance da Tunísia, como vocês bem comentaram, né? Placar de 2-0. Nesse jogo o Flamengo teve a estreia do Jorginho, o ítalo brasileiro Jorginho, estreando com a camisa do Flamengo. Jogador que tem uma passagem importante no futebol europeu, jogou no Arsenal, no Chelsea, em vários clubes importantes, Premier League durante muitos anos. E aí ele estreou com a camisa do Flamengo, parecia que ele já jogava no Flamengo há muitos e muitos anos. Um meio campo ali com o Pulgar, com o Gerson, a Arrascaeta, nesse timaço, nessa máquina que é o Flamengo. Vitória tranquilíssima do clube carioca para cima do time tunisiano. E a gente vai conferir agora o Felipe Luiz falando exatamente sobre esse encaixe aí do Jorginho nessa equipe do Flamengo. Vamos conferir então o técnico Felipe Luiz aqui no Gazeta Esportiva. Não, o Jorginho, primeiro que ele ficou pouco tempo, vem no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal. E somente teve 2 semanas de férias e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. Como vocês já perceberam, jogamos com 2 volantes lado a lado e não um 5 e um 8, como se costuma dizer no Brasil. Jogamos com 2 volantes lado a lado, desempenhando a mesma função, independente da altura que eles joguem, né? Às vezes tem a característica de cair mais, outro menos, dependendo do plano de jogo que determinamos para aquele momento. E eles vão encontrando muitas das vezes os espaços e essas relações socioafetivas entre ele, o Eric e os 2 zagueiros foram muito boas e só tende a melhorar. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez, eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar. Tá aí a palavra do Felipe Luiz aqui no Gazeta Esportiva, o Flamengo que volta a campo na próxima sexta-feira nesse grupo D, né, para pegar simplesmente o Chelsea. Inclusive o Jorginho já jogou no Chelsea, vai ser um jogaço, promete ser o principal jogo dessa chave aí, que ainda tem também o Los Angeles FC. Vai ser um jogaço, 3 horas da tarde, grupo D, Flamengo e Chelsea. Quem entrou em campo hoje também, um outro clube carioca, um outro clube brasileiro, o Fluminense, né, empatou em 0-0 com o Borussia Dortmund, mas o Flusão amassou a equipe alemã, foi com tudo, foi para cima, criou as melhores oportunidades. Vocês estão vendo aí as imagens dessa partida, o Fluminense teve muitas chances, muitas oportunidades de sair de campo
com a vitória, mas acabou empatando aí em 0-0. John Arias criando oportunidades, todos os atacantes ali do Flusão, Everaldo depois no segundo tempo também teve chances de marcar para o Fluminense nessa partida, o adversário mais difícil, né, do tricolor carioca nessa chave aí, que ainda tem o Ulsan, também tem o Mamelodi Sundowns. Era a principal partida para o Fluminense, essa contra o Borussia Dortmund, o time alemão. Infelizmente para o Flusão não conseguiu sair com a vitória, mas deve encaminhar a sua classificação aí contra os outros dois adversários, que são fraquíssimos, viu, minha cara Michele Janela? Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar sobre esses assuntos todos, sobre o Fluminense, sobre o Flamengo e sobre Juca também, se vocês quiserem. Pode comentar à vontade aí, viu? Não, o Juca a gente já falou, a gente vai falar mais na segunda-feira. Quero mandar um beijo pro Luiz Andreoli, que está aqui acompanhando nossos bastidores, nossos estúdios aqui. Meu querido Andreoli maravilhoso. Agora o Flusão amassou, hein? Jogou melhor que o Palmeiras, assim, em termos de... Porque o resultado foi igual. Vocês acham que jogou melhor ou foi ali, pau a pau? Olha, pelo que eu vi do jogo, era pro Fluminense ganhar de goleada. Perdeu muitos gols, cara a cara, principalmente o John Arias. Aliás, esse John Arias joga muita bola, hein, Garra? Joga muito. Tá louco, colombiano. Ele deu um show de bola. Foi escolhido o melhor homem em campo, né? Ganhou aquele troféuzinho que eles dão. Mas vou te contar uma coisa, o Fluminense jogou muito bem, jogou para cima, um futebol ofensivo, bem armado pelo Renato Gaúcho, entendeu? E eu acho que o Fluminense, olha, vou dizer uma coisa para vocês, é um dos candidatos aí a alguma coisa melhor, viu? Então, eu só vou dizer uma coisa, esse torneio, que é o modelo de Copa do Mundo, é uma Copa do Mundo só que de clubes e não de seleção, é um torneio muito curto, muito curto. Então eu vi muita gente comemorando, né? Ah, o Palmeiras jogou muito bem, merecia a vitória, de fato merecia, eu dizia, inclusive, antes do jogo que o Palmeiras era o favorito para o jogo, me surpreendeu a vitória não ter vindo, apesar do Palmeiras ter sido melhor que o Porto. O Fluminense, a mesma coisa, foi melhor, mas não venceu. Só que a dificuldade daqui para as próximas fases, ela vai começar a ficar difícil. E é importante que você vença para que você saia como primeiro do grupo. Nós não estamos falando de campeonato brasileiro, que você tem tempo de recuperar. Ah, não, jogamos bem, tá bom. Não é jogamos bem, tá bom. São 3 jogos para brigar pela classificação. Né? Então, quando você joga bem, mais do que jogar bem, você precisa vencer num torneio de tiro curto. Claro que dá um alento para os 2 próximos jogos. Isso tanto para o Palmeiras como para o Fluminense. Mas o torneio é de tiro curto, então não adianta só jogar bem. Ah, joguei bem, vou fazer churrasco. Não, precisa ganhar o jogo, gente. Precisa fazer gol. É isso, precisa ganhar o jogo. O Flamengo não jogou o supra-sumo do futebol, mas está com 3 pontos. Isso é importante, né? Então vamos às vezes é melhor nem jogar tão bem, mas ganhar. É Copa, Michele. São 3 pontos na conta. Deixa eu falar uma coisa. Chegou a hora, sabe do quê? Vem aqui, Marina. Cadê a Marina? Marina tá lá no controle de todas as nossas câmeras. Um beijo, Mar. Parabéns pelo seu trabalho nesse nosso mercenário. Olha aí na postura aqui. Vamos agora com ele, Rodrigo França e o nosso Momento Velocidade. Roda a vinheta. Momento Velocidade. Toyota Gazoo Racing aqui com a gente. Muito boa noite, Rodrigo, tudo bem? Como é que foi a cobertura da Fórmula 1 no Canadá? Boa noite, Michele, Garrafa, também para o Chico Lang, para todo mundo que está assistindo. Foi muito especial, a corrida foi bem interessante e olha, foi uma das provas mais surpreendentes do ano, Michele. Isso porque a gente viu pela primeira vez que a McLaren ficou fora do pódio, né? A McLaren que está dominando aí a categoria, e a gente teve a vitória da Mercedes com o George Russell e também o Kimi Antonelli, né? O jovem piloto, 18 anos apenas, chegou no pódio pela primeira vez, já que o Max Verstappen foi o segundo colocado. Então foi muito legal, né? Toda a corrida que, apesar do 4º lugar, o Oscar Piastri teve motivo de sobra para comemorar, né? Que ele ampliou a vantagem no campeonato que ele tem contra o Lando Norris. E o Lando Norris, Michele, ele errou feio, porque ele bateu no próprio companheiro de equipe. Isso aí é a pior coisa que um piloto pode fazer. E, além de tudo, ele acabou abandonando, então saiu no 0, né? Não marcou pontos. Então, para o Piastri, o 4º lugar foi de bom tamanho. E para o Brasil, Michele, a boa notícia veio da Fórmula Regional Europeia. Na semana passada, o brasileiro Pedro Clerot conseguiu 2 pole positions, 1 vitória e 1 segundo lugar na freca. E para você entender, esse campeonato é um dos mais importantes do mundo, inclusive tendo preparado o Kimi Antonelli, esse piloto que subiu no pódio lá da Mercedes, que foi o campeão
em 2023, né, e nesse domingo subiu lá no pódio no Canadá. Então é um campeonato que prepara muito bem os pilotos. E quem vai contar pra gente é o próprio Pedro Clerot. Fala pessoal, Pedro Clerot aqui. Bom, passando para contar um pouco de como foi meu fim de semana em Zandvoort. Fim de semana muito positivo, 2 poles, 1 P2 e uma vitória. Muito contente de poder finalmente ter um weekend aí onde a gente pode mostrar nosso resultado, o que a gente realmente pode fazer. Muito feliz com o trabalho que a equipe fez também. Então, pegar esse momentum agora, levar para as próximas etapas. A gente tem Budapeste em 2 semanas, se não me engano. Então, muito feliz mais uma vez, agradecer a todo mundo, ao BRB pelo patrocínio, apoio. Então é isso, vamos que vamos, muito confiante para as próximas, mas muito feliz, aproveitando aí o momento. Então é isso, um abraço. Aproveitando o momento, velocidade e o momento. O momento, Beijo, velocidade Pedro. e rápido, né? Você pediu para ele mandar o recado, mandou direto do aeroporto, né? Você vê que o piloto não perde tempo, já mandou tudo. Foi ótimo, valeu, Pedro. E por aqui no Brasil, Michele, o fim de semana foi de muita velocidade com a disputa da Copa Truck em Tarumã, no Rio Grande do Sul. E eu conversei depois da corrida com um estreante que está chamando bastante atenção nesse ano, que é o Nick Giafone. Fala pessoal, o Nick Giafone aqui para contar para vocês um pouquinho de como tem sido o meu primeiro ano na Copa Truck. Cada etapa é uma adaptação, porque cada etapa, por mais que eu já tenha guiado o caminhão, é outra pista, são outras características de curva e acaba que outro setup, fora tudo que você mexe no caminhão durante a corrida. É bastante coisa para pensar, é muito legal estando de dentro do caminhão, mas é claro, o processo de aprendizado fica maior. Eu tenho aprendido muito nessas etapas, até errado um pouco mais do que deveria, mas acho que isso faz parte do processo. Estou super animado para Cascavel já e espero a torcida de vocês. Um abraço. Graça, um Valeu, abraço. Nick. Você vê ele falando, eu tenho feito alguns erros. Você vê, o piloto também admitindo aí que faz parte do aprendizado. Claro. E o Nick já ganhou corrida, então está muito bem nesse ano de estreia. E a Stock Car, Michele, também está sendo marcada pelo bom desempenho de jovens talentos, como o do Zezinho Mugiati. Competindo com o Toyota Corolla Cross da equipe Car Racing, ele sonha em vencer o título da categoria principal, repetindo um feito que ele conseguiu na Stock Light em 2023. 3 temporadas na Stock Light, Stock Series, né? Hoje volta a ser Stock Light o nome. Em 2023 me sagrei campeão e fui o primeiro campeão a subir com o subsídio da categoria. Fiz minha estreia em 2024. Fiz grandes corridas, grandes escaladas, fui o piloto que mais escalou posições na temporada de 2024, conquistei meu primeiro pódio junto com a KTF, hoje Car Racing, e estamos indo para o 2º ano de parceria aí, e vamos com tudo para quem sabe brigar por esse título da Stock Car. Perfeito, Zazinho. Você gostou então do Toyota Corolla Cross, né, Achei Michele? lindo. Você achou diferente do sedã, então, né? É diferente, eu sei qual a diferença. Já sabia a até diferença. um aerofólio. Tá vendo? Boa, Michele. E a matéria completa com a equipe Car Racing você confere nesse domingo na TV Gazeta em 2 horários, 11 da manhã e 11 da noite, logo depois de vocês no Mesa Redonda, Michele. Beleza, você que gosta de velocidade, quer saber tudo de Fórmula Truck, Stock Car, Fórmula 1, é tudo, é com ele, é Rodrigo França, 11 da manhã e na sequência do Mesa Redonda, esse domingão, 11 da noite, Momento Velocidade. Obrigada, viu, Rô? Valeu, até lá. Beijo. Olha, gente, o atacante Neymar, ele promove um jogo hoje, beneficente lá na Vila Belmiro, e sabe quem tá por lá? O Thiago Salazar, tá na terra dele, né? Boa noite, Salazar. Explica pra gente como é que vai ser esse evento. Pois é, hoje a gente tem um jogo aqui do Neymar com um parceiro comercial dele. Vou pedir para o Braguinha aqui, nosso Ricardo Braga, mostrar para vocês, porque os times estão entrando no campo. Temos aqui muitos amigos do Neymar, além de amigos, personalidades, influencers, MCs, músicos, ex-jogadores, enfim, amigos do Neymar num geral, que vieram fazer parte aqui dessa brincadeira, desse jogo recreativo na Vila Belmiro, que apesar de ser recreativo, vai ter um tempo normal de jogo, e tudo aqui vai ser, tudo que for garimpado aqui, tudo que for recolhido aqui, vai ser levado para o Instituto Neymar, vai ser doado para o Instituto Neymar. Então nós temos uma boa causa, uma boa intenção, além do Neymar, mais uma vez, aparecer comercialmente, que a gente sabe que isso é importante, de acordo com o contrato que ele fez com o Santos, porque, lembrando, 75% dos patrocínios do Santos vão para a empresa do pai do Neymar. Isso está em contrato e este é um dos eventos de uma das patrocinadoras que estão incluídas nesse contrato. Falando em Neymar e no pai do Neymar,
A tal da renovação com o Santos ainda não aconteceu, ainda não saiu. Ele tem contrato até o dia 30 com o Santos, não vai entrar em campo, então, até o dia desse vencimento. A tendência ainda é pela renovação aqui na Vila Belmiro. Mas o pai do Neymar deu uma entrevista para o pessoal do L'Équipe, lá da França, e explicou o seguinte. Primeiro, defendeu o Neymar. O repórter do L'Équipe questionou ele sobre essa fama do Neymar, de sair muito, de gostar de noitadas e tudo mais. O pai do Neymar defendeu ele, dizendo que o jogador de futebol como o Neymar, ele não deixa de jogar bola porque foi jogar pôquer ou porque saiu com algumas garotas, que isso não tem nada a ver as pessoas que fazem confusão. Outro ponto, disse que tem clube que disputa a Liga dos Campeões da Europa, que procurou por ele, interessado no Neymar, mas não revelou o time. E falou que tinha viagem marcada para Miami para ouvir algumas propostas. Ou seja, deixou claro que o Neymar tem mercado, está na janela, está disposto a ouvir, apesar de, mais uma vez, ressaltar que o jogador também ficaria muito feliz se renovasse aqui com o Santos. Vai depender, de novo, se o Santos vai ter as condições financeiras. Enfim, mais uma vez, o assunto da renovação Neymar é pauta por aqui, porque ainda não saiu. Enquanto isso não sair, a gente vai ficar atualizando. E o pai dele, além de defendê-lo ao L'Équipe, deixou claro que está disposto a ouvir outros clubes além do Santos. Michele. Muito obrigada, Thiago Salazar. Continua, né? Continua, a gente vai seguir essa assim, novela. a novela continua, eu entendo que ela vai finalizar com o Neymar no Santos. Acho que pode ser, se ele realmente quiser, eu já tenho grandes dúvidas quanto a isso, fazer uma boa Copa do Mundo, eu acho que o caminho para ele é o Santos. Mas a questão também é que tem alguém que queira não, ele? Então, mas aí o pai do Neymar deu essa entrevista falando de que não, tem muitas propostas, mas ele nem precisava falar, porque todo mundo sabe que o Barcelona está interessado no Neymar, né? O Real Madrid está interessado, o Tite, tá todo mundo interessado no Neymar. Oxi! Né? Ou seja, contém ironia, obviamente. Contém ironia, obviamente. Então, quando você começa a falar, não, porque eu tenho várias propostas... Você não tem nenhuma. Né? Você não precisa falar. Você não precisa falar. E a gente sabe que os grandes clubes, a situação do Neymar é um outro cenário do que foi o Neymar. Isso é fato, é real. Isso não tira a qualidade que o Neymar tem como jogador de futebol, mas também não tira há quanto tempo o Neymar não joga de forma competitiva. Há quanto tempo nos últimos 2 anos. Se você fizer um levantamento, você vai ver. E você pode reparar que o pai do Neymar, na verdade, está blefando. Sabe o jogo de pôquer? Quando você mantém aquela cara de... imagem ao vivo, Chicão. Imagens ao vivo do evento do Neymar. Aliás, um evento em que ele não vai jogar, né? Diga-se de passagem. Mas ver o Neymar dentro de campo já é bom. A gente não está vendo ele mais dentro. Deixa a imagem, né? Já está ele dentro de campo, já é alguma coisa. Do que numa festa, no carnaval, na festa junina. Melhor dentro de campo. Na verdade, o Neymar está usando o Santos, né? O que ele puder de usar o Santos, ele vai usar. Mas tem uma contrapartida, né, Chico? Tem a contrapartida. Aí a gente tem que ser também honesto, né? Porque o Neymar, ele está, obviamente, se utilizando do Santos, e é normal, né? Mas o Santos também está tendo a sua contrapartida. Acho que isso é uma troca comercial, uma relação comercial normal, Chico. Mas é que está o negócio, né? Você entra com 80% do negócio e o Santos fica com 10, 20. Quer dizer, é muito desproporcional esse negócio. O negócio está sendo bom até agora, sabe para quem? Para o Neymar. Essa é a grande verdade. O Santos ainda está submetido ao que vai acontecer com o Neymar. Essa é a grande verdade. Essa noite eu tenho assistido tantos vídeos do Ronaldinho Gaúcho, que essa noite eu sonhei com ele, que ele estava num prédio e aí eu entrei atrás porque eu queria tirar uma foto com ele. Entendi. E aí ele pegou o elevador. Gente, eu acordei e eu vi que ele foi pro 8º andar. Só que eu não sabia em qual apartamento ele tinha ido, porque tinha 4 apartamentos. Aí eu fui atrás, mas depois eu encontrei a Fátima Bernardes. Mas assim... Os seus sonhos, assim, pode parecer estranho, mas até que é um sonho que tem uma certa lógica. Ela deu o andar, deu apartamento por andar. Os meus sonhos, você tá na feira, daqui a pouco você tá em alto mar. Meu sonho mistura tudo. Tá na vez do Corinthians no Gazeta Esportiva para deixar o Chico Lang feliz? Pois é, Chico Lang, será que tem notícia boa chegando? Isso eu já não sei. Alexandre Silvestre está no nosso portal aqui. Boa noite, Silver. Saíram as datas daqueles clássicos contra o Palmeiras, Silver?
Então, a notícia não é nem boa, nem ruim, ela é uma notícia neutra, eu diria. Porque assim, a CBF confirmou as datas dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Tem derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians pelo sorteio, pelo cruzamento através de sorteio. Mas o Campeonato Brasileiro recomeça antes disso, antes da Copa do Brasil, depois da paradona para o Mundial de Clubes, e as datas do Campeonato Brasileiro ainda não foram confirmadas, mas nós aqui do Gazeta Esportiva preparamos uma agendinha dos próximos jogos. O Corinthians está de férias, se reapresenta dia 28 e deve voltar a campo no domingo do dia 13 de julho, 19 horas, Neoquímica Arena, partida contra o Red Bull Bragantino, data a ser confirmada pela CBF, data e horário. Mas é o Red Bull Bragantino, o primeiro jogo do Corinthians em casa, ok? Depois o Corinthians tem 2 compromissos fora, Ceará e São Paulo, majestoso, imagino eu, no Morumbi. Na sequência o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neoquímica Arena, vai ao Rio enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos e aí sim, jogo confirmadíssimo, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, mando do Timão, Neoquímica Arena, 21h30, dia 30/7. Aí o Corinthians faz um joguinho pelo Campeonato Brasileiro, joguinho entre aspas aí com carinho, diante do Fortaleza, também em casa, Neoquímica Arena, e na sequência, uma semana depois, encara o Palmeiras no Allianz Parque, o jogo vai decidir quem avança para as quartas de final. Essa partida é no dia 7 de agosto. Os próximos compromissos do Coringão, quando retornar dessa paradona para a disputa do Mundial de Clubes, Michele. Estou ansioso. Que legal, Alexandre Silvestre. E aí, Chico Lang, o que você tem para falar do seu Corinthians? Bom, eu tenho para falar o seguinte, tomara que segure o Memphis Depay, né? Porque o Memphis Depay estava com uma proposta aí. Da Turquia. Da Turquia. Tomara que ele não aceite, porque o Corinthians está muito fraco no ataque, né? Muito fraquinho. O Besiktas da Turquia. O Besiktas da Turquia. Está muito fraco no ataque e o Roberto está em recuperação. Vai saber quando é que ele vai voltar, né? Então, o grande problema do Dorival Júnior vai ser esse. E ainda é a zaga, meu caro Osmar Garrafa. A zaga do Corinthians parece uma peneira, né? Com o Kaká e o André Ramalho. É muito ruim esse miolo de zaga. Ele precisa dar um jeito nisso. Recuar um volante, botar na cabeça de área. Ele tenta fazer isso com o Maicon, mas não é sempre que o Maicon cumpre essa função. Ô Chico, o Dorival chegou recentemente no Corinthians, né? Pegou o carro andando e teve que trocar o pneu. Foi trocando, o carro continuou andando e tal. E aí agora vem essa parada, que ela de certa forma ela é benéfica. Primeiro, para se recuperar jogadores que estavam lesionados. O Yuri, ele se recupera normalmente muito rapidamente das suas lesões e está fazendo, inclusive nesse período de férias, um trabalho de recuperação. A expectativa é que ele possa voltar junto com a equipe. E os demais jogadores que estavam no departamento médico. E o Dorival, que até foi criticado por algumas pessoas nesse início de trabalho, porque ele nunca repetiu a mesma formação. Ele deu oportunidade para todo mundo. Eu acho justo isso. Ele experimentou todo mundo. Então, ele experimentou todo mundo, teve a parada e ele vai ter uma intertemporada. Aí o Silvestre mostra um calendário de Campeonato Brasileiro e as respostas começarão ou terão que ser dadas já nesse reinício, nessa retomada. E a grande prova para o Dorival sentir o que é realmente Corinthians vai ser Copa do Brasil contra o Palmeiras. Vai ser Copa do Brasil contra o Palmeiras, não adianta. Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte, é um jogo à parte. O Dorival não teve essa experiência ainda do lado do Corinthians, já teve, também não teve essa experiência do lado do Palmeiras, mas teve como jogador, ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, mas como técnico ele nunca teve. Então, tudo que ele vem a fazer, que ele fez até agora, que ele vem a fazer nessa retomada, tem que ser voltado para esse Corinthians e Palmeiras. Isso significa que, no caso o Corinthians eliminando o Palmeiras, ele vai ter a tranquilidade para seguir o trabalho. Se perde para o Palmeiras, você conhece muito mais o Corinthians que eu, o Corinthians, eu sempre digo, um espirro se transforma em pneumonia em segundos. E o Dorival, que se cubra. Aliás, pessoal de casa, tomem cuidado, que tá dando muita pneumonia aí. Uma gripezinha tá virando pneumonia, hein? Ficou com tosse. O Thales Magno pegou, né? Então, tem que tomar cuidado esse negócio da pneumonia. Fique atento.
Bom, no telão eu chamo Marina Buffon, que está, sabe aonde? No Principado da Moca. É isso mesmo, hoje tem votação importante no meu Juventus e a Marina chegou para explicar tudo pra gente. Tá contigo, Mar. É isso, Michele. Peço licença para entrar aqui na Moca. Estou na sede social do Juventus, aqui na Zona Leste de São Paulo. E a gente veio hoje para cá porque é um dia histórico. Hoje, a partir daqui a pouquinho das 7 da noite, vai ser votado a proposta de SAF no Juventus. Isso mesmo, proposta de SAF. Só que isso acontece em meio a uma questão política. A gente sabe que é uma movimentação um pouco conturbada, porque olha só o que acontece. No último sábado, houve uma reunião extraordinária para votar 3 propostas de SAF e somente uma acabou sendo aprovada, que é justamente a que hoje vai receber a votação aí do Conselho Deliberativo do Juventus, é da Contea Capital. Essa Contea Capital é uma empresa que pretende investir milhões de reais no Juventus. Entre as propostas aí está a construção de um novo estádio, aumento da capacidade lá da Rua Javari para 15 mil lugares, hoje em dia são 5 mil lugares, então para 15 mil lugares, toda uma infraestrutura voltada para os atletas, para a profissionalização do Juventus e também a melhora da infraestrutura no entorno aqui também da Zona Leste, onde se encontra o Juventus da Moca. Essa é a proposta, então, da Contea Capital. No entanto, outras 2 propostas estavam sendo aguardadas para serem apresentadas no último sábado. Uma delas, inclusive, da Total Player, que é do ex-jogador Jameli. No entanto, essas 2 propostas acabaram sendo descartadas pelo Conselho Deliberativo. Em nota, o Juventus explicou que isso aconteceu porque elas não cumpriram ali alguns requisitos. Por isso, inclusive, que eu falei da movimentação um pouco conturbada aqui, porque espera-se que haja um pouco de resistência na votação hoje, porque acredita-se que essas outras propostas também deveriam estar sendo votadas hoje. Tá certo, gente? Mas, então, para resumir para vocês, hoje aqui, o projeto de SAF, a gente está num lugar, eu vou pedir para o Márcio Gabriel mostrar um pouquinho para vocês, aqui está pouca gente, na verdade, mas é um lugar que tem um café aqui, tem também a loja oficial do Juventus. Na verdade, então, hoje vai ser votada essa proposta de SAF, né? O Moleque Travesso recebeu essas 3 propostas, mas apenas uma foi validada pelo Conselho Deliberativo, que é a da Contea Capital. Mais de 500 milhões de reais aí em anos de investimento, como eu falei para vocês, além de toda a infraestrutura, além do estádio, além da profissionalização, também, esportivamente falando, o desejo é voltar para a elite do futebol. Por exemplo, o Campeonato Paulista voltar para a elite em 2027 e também numa escalada do Juventus voltando também em campeonatos nacionais e também internacionais no decorrer aí de 10 anos. Tá certo, gente? Vamos ficar por aqui. Conselheiros já estão no local que é destinado para essa votação. A gente não pode entrar, nós ficaremos do lado de fora, mas amanhã traremos para vocês o resultado que deu, se a SAF foi ou não aprovada no Juventus. Obrigada, Marina. Bom, a gente espera, pelo que eu vi dos vídeos e tudo, a proposta é que vai reformular toda a Javari, vai ficar tudo muito bonito. Não é o clube social, né, que está virando SAF, é a parte do futebol. E o vídeo que mandaram é tão bonito. Em vídeo fica bonito mesmo, viu, Michele? Agora eu não sei como é que é na vida real. Vídeo panfleto, esconde a realidade, né? O vídeo panfleto, tá bonito, nossa, tem cada desenhista. Mas agora com inteligência artificial, hein? então... Vai quebrar o pau, hein? Eu acho Os conselheiros, não sei não. Essa história de SAF... Tem muita fusquinha no meio. Mas não é bom virar SAF? Michele... O Red Bull não é SAF? Michele, a história... O Bahia mas também o Red Bull, ele tem uma empresa que ela é do ramo do futebol. O Bahia tem o Grupo City, que é do futebol. O Botafogo tem um empresário que faz e desfaz dentro do Botafogo. Isso não é bom, né? Quando é aí que a gente tem que dimensionar o que é SAF e o que não é SAF. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, não, mas para o Juventus é melhor virar SAF do que ficar do jeito que está. Depende. Essa é a grande verdade. Depende, né? Chico. Precisa de investimento, né? Bom, mas os conselheiros vão decidir o que é melhor para o clube. O São Paulo está pertinho de anunciar o retorno do técnico Hernan Crespo. Para refrescar sua memória, a gente vai conferir o retrospecto do treinador no período em que ele passou pelo tricolor. Olha só, foram 53 partidas, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Quero saber se é bom ou não. O clube acumulou 57% de aproveitamento e conquistou o título do Paulistão. Agora eu pergunto, por que ele foi mandado embora? Ele pediu a conta. Ah, é?
Na época ele pediu a conta. Desculpa, você estava falando do Zubeldia. O Crespo, porque ele teve, pela mesma situação, Que ele teve um início, ele focou muito naquele título do Campeonato Paulista e teve um início de Campeonato Brasileiro muito ruim. Aí foi mandado embora. Assim como o São Paulo está passando agora com o Zubeldia. Um início de Campeonato Brasileiro muito ruim. Era época de pandemia, Né? também, né? Nunca jogou, acho que com torcida, Chicão. Você acha que é uma boa trazer o Crespo de volta? Olha, não tem alternativa, né, Mi? O mercado não tem ninguém à disposição melhor que o Crespo. E outra coisa, o Crespo, na verdade, é o Zubeldia com grife, né? Ele fica na beira do gramado, não pulando que nem um louco, mas fica de terno e gravata, né? Quer dizer, é uma mudança que eu não vejo muita significação, entendeu? Não tem uma mudança radical. Ou sai um técnico, entra outro e o time vai melhorar da noite para o dia. Não vai ser assim, não. Ele vai ter que trabalhar com os garotos da base, que é o que o São Paulo tem hoje, né? E o que o São Paulo tem hoje é muito pouco, Mi. Bom, turma, a Gazeta Esportiva está chegando ao final. Foi muito rápido. Chico, muito bom estar aqui com você. Garrafa, valeu. Obrigado. Adoro o Xerifão. Fique agora ligadinho, você vai conferir o Jornal da Gazeta. Um beijo, até amanhã. Tchau.